começar a gravar, você já pode começar aí, mano. Vai lá. Bom, agora começando a nossa reunião aqui da nossa empresa, a gente tem um problema com um lote de iogurte de morango que ele está mofado. Basicamente, a nossa empresa recebeu, através do atendimento SAC, em uma mesma semana, 7 reclamações referentes a esse iogurte. E as reclamações, a gente percebeu que eles foram do mesmo lote. A fabricação dele foi recente, em setembro de 2021, então ele estava dentro da validade, estava tudo do jeito certinho para o consumo, então não tinha nada que devia estar errado no produto, mas acontece que ele estava mofado. Então a gente vai tentar resolver esse problema aí, apresentar algumas possibilidades do porquê e ver aí o que a gente pode fazer. Ítalo. Primeiramente, bom dia. Nossa empresa, as empresas, ultimamente, elas usam o diagrama de Ishikawa por conta que o diagrama ele é conhecido como diagrama de causa, né? Ele caça o motivo de ter acontecido aquele problema. Ou seja, ele pode ser aplicado quando a empresa tem um problema que deseja otimizar o processo. Ele mostra como ocorreu aquele processo no caso nosso, de mofar o iogurte. Aqui diz que pode ocorrer vários processos, como no meio ambiente, que aconteceu de ter alta temperatura, que pode ter um motivo de causar de o iogurte ter mofado. O ambiente pode estar contaminado, é um dos motivos também. No caso também tem a mão de obra, que é a falta de conhecimento específico. O responsável pode ter transportado, desligado os sintomas da refrigeração. As máquinas também, a inconsistência na temperatura durante o transporte, o refrigerador do armazém com a oscilação da temperatura e a falha na máquina da... Como é que eu não estou conseguindo ler direito? Estou pelo celular. Da pasteurização. Já no método, ocorre a falha na forma de corrigir o pH e a falha no método de selagem. No material, pode ser a matéria-prima vencida, a embalagem inadequada e os ingredientes contaminados e vencidos. Já nas medidas, é a falta de calibração do equipamento, passagem inadequada de matéria-prima. Então, o diagrama de Ishikawa, ele é utilizado para tentar otimizar um problema. Se eu tenho um problema na empresa, a gente vai usar o diagrama para botar todos os métodos possíveis de causar aquele problema. É bastante utilizado nas empresas. Só isso Ok, mesmo. agora, já que o Ítalo apresentou as nossas possibilidades, a gente acabou chegando ao problema original. Por quê? O que aconteceu? Na verdade, era um refrigerador que estava com oscilação na temperatura. Depois da gente investigar, a gente viu que não tinha nenhum tipo de problema em nossas embalagens ou nos próprios materiais. Na verdade, tinha um problema de temperatura. Como esse problema foi identificado? O lote ele estava sendo guardado num refrigerador específico, aquele lote. E revisando os nossos processos da fábrica, a gente viu que, na verdade, aquele refrigerador estava com oscilação de temperatura. O que aconteceu? Por que o iogurte mofou? Porque a temperatura do refrigerador estava oscilando. E por que a temperatura do refrigerador estava oscilando? Porque a tomada estava ligada numa tomada com mau contato. Acontecia que ela ligava e desligava o tempo todo. E isso acabou causando uma instabilidade da temperatura e fez com que o produto ficasse contaminado, porque para esse produto se manter na sua qualidade, no seu padrão de qualidade, ele tem que estar numa temperatura constante, certinha, senão dá problema. A tomada, acontece que era uma tomada de velha e baixa qualidade, era uma tomada velha que, tipo assim, ela estava lá desde a criação daquele armazém que estava o refrigerador, e acontece que ninguém nunca tinha parado para olhar aquelas tomadas ou qualquer parte do sistema elétrico para tentar detectar alguma coisa que pudesse causar um problema. Pensando nessa linha de raciocínio
dos 5 porquês, na verdade a gente só usou 3 para conseguir achar a causa raiz, a gente vai passar para o fluxograma. Então, logo depois que a gente soube que havia um lote de iogurte de morango mofado, mesmo dentro do prazo de validade, que é o nosso problema inicial aqui do fluxograma, a gente seguiu alguns passos para tentarmos achar a causa e a possível solução. Então, o primeiro lote ele foi contaminado, o primeiro lote contaminado ele foi confiscado dos locais de comércio e foi feita uma verificação completa dos processos de fábrica. Depois dessa verificação, um refrigerador com oscilação de temperatura foi encontrado. Aí a gente tem mais umas perguntas depois desse passo. A primeira pergunta foi se o refrigerador estava plugado adequadamente à tomada. Se não, a gente poderia tentar plugar de maneira adequada na tomada. Se sim, a gente tem mais uma pergunta, que é se a tomada está com mau contato. Se não, a gente poderia verificar o sistema da tomada para ver, né, qual era o problema. E se sim, a criação de um protocolo de verificação do sistema elétrico do armazém para evitar problemas desse tipo seria uma opção. E, por último, a gente tem mais uma pergunta, que era se a tomada era nova e de boa qualidade. O que não era. E, se não, a solução seria trocar a tomada, evitando assim as oscilações do refrigerador e, consequentemente, evitando que os iogurtes mofem novamente. E essa seria uma possível solução. Bom, é isso, gente. O nosso trabalho, acho que é algo bem simples, né, que o professor queria. Agora a gente fecha com o nosso fluxograma e pode entrar o próximo grupo. Obrigado. Valeu, pessoal. Bacana. Estão me ouvindo? Sim. Beleza, Sim. Então tá joia. Obrigado pela apresentação. Eu vou fazer as considerações, como eu disse, depois com todo mundo junto. Ok? Vamos lá então, Jéssica, contigo agora. Oi, bom dia, professor. Bom dia, pessoal. O colega do nosso grupo, da última vez a gente não apresentou por causa dela, mas ela não veio de novo. Enfim, vai ser só nós duas mesmo. E vamos que vamos. Peraí, deixa eu arrumar aqui um negócio para me apresentar para vocês. Vou desligar o microfone. Ei, eu vou. É na guia? Eu esqueci. É uma tela inteira, uma janela ou uma guia? Esqueci. Tá no Chrome. Você está apresentando o quê? É Canva ou PowerPoint? Eu vou apresentar no Canvas. Então é uma guia. Isso. Tá bom, obrigada. Liga a câmera, Jéssica. Quanto tempo que não te vejo? Ah, amiga, olha É aí. mesmo. Eu não te conheço pessoalmente. Liga a câmera aí. Sem a câmera Pessoalmente, vai... Três Olha a pontos, foto. 3 pontos negativos para Grita você. não. Aff, Maria. Não, pera, tá bom, pera aí. Agora eu preciso. Não grita, não. Enfim. Não, mas eu posso ligar rapidão, só pra você ver minha cara. Claro. Então tá bom, então. Cadê? Nem apareceu a câmera. Ó, tá vendo? Tá tudo preto. Agora tá Tá verde. verde. Ai, tá vendo? Não, professor, não é pra ser. Ai, eu vou chorar. Vocês estão vendo alguma coisa Não, não aí? precisa chorar, não. Não, vou chorar não. Vocês estão Não, vendo não alguma vendo coisa nada, aí? não. Ai, não tá dando certo esse negócio. Eu não sei fazer isso. Peraí, uma guia. Manda o link pra mim que eu apresento pra você. Peraí, eu vou conseguir. Deu aí? Não, não deu, porque eu tô na... Deu. Deu! Ah! Ave Maria. Vendo? Para com isso. Pronto? Não sei, calma. Tá indo. Aí, foi. Aí. Foi. Pronto, vamos começar. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ou é bom dia.
Disfarça. Bom dia, gente. Bom dia, Jéssica. Através do nosso atendimento de suporte ao consumidor, nós recebemos 7 reclamações referentes ao nosso iogurte de morango. E todas foram referentes ao mesmo lote, que foi o L34-657, fabricado em agosto desse ano. E todos os clientes se queixaram de constar no momento do consumo que o produto estava mofado, como mostrado na figura. E todos os produtos reclamados estavam dentro do prazo de validade. Pode passar, Jéssica. Jéssica? O computador é ruim. Desculpa, professor, é que o computador é lento. Ai, meu Deus, passou demais. Espera. Não é culpa minha, é porque o computador é ruim. Ai, calma, vocês estão vendo que não era pra ver ainda. Que Deus. Ah, não, professor, desculpa. Ai, Calma, estraguei mulher, vai dar pra ver. certo. No tempo do bichinho. Sim, vocês estão escutando ele aí, tá? Nossa, ele tá velho, viu? Limpar Quer o que eu bichinho apresente aqui. pra você, amiga? Calma, garota. Quando vai Fica passar. tranquila. Faz o seguinte, se você achar melhor, passa o link para algum dos colegas, eles fazem a apresentação e passa a apresentação e vocês só apresentam por aí. Tá Pode bom. ficar Não, tranquilo. não. Ó, deu certo. Ah, porque então ótimo. Aparece... Vamos lá. Não, isso. Desentupiu o fio, bora lá. Calma aí. Ainda não apareceu aí, mas já apareceu aqui. Uma hora Aí, Não, foi. aqui já tá, a gente já tá com o diagrama de Chikawa na tela aqui. Ótimo. Pronto. Por isso, eu fiz o diagrama de Ishikawa para encontrar as causas prováveis. Em relação ao meio ambiente, pode ter ocorrido uma alta na temperatura do local ou do ambiente em que estava. Pode ter ocorrido também uma falta de capacitação dos funcionários da nossa empresa, ou o caminhoneiro pode ter desligado a refrigeração, além de poder ter acontecido algumas falhas nas boas práticas de fabricação. Em relação ao nosso maquinário, pode ter ocorrido falhas na pasteurização, o nosso caminhão pode ter tido algum problema de refrigeração, o refrigerador pode ter tido alguma oscilação de temperatura, ou a temperatura de armazenagem pode ter estado acima do indicado. Em relação ao nosso método, pode ter acontecido uma temperatura de processo inadequada, o refrigerador foi desligado à noite, o que pode ter sido a causa, né, do iogurte mofado, ou pode ter acontecido alguma falha na selagem ou na correção do pH. Em relação aos materiais, a nossa empresa pode ter utilizado alguma embalagem inadequada ou uma matéria-prima vencida, além de ter adicionado alguma matéria-prima com alta contaminação de micro-organismos depois do processo de acidificação. E em relação às medidas, pode ter ocorrido alguma pesagem incorreta das matérias-primas ou uma falta de calibração do nosso equipamento. Ai, que ele tem que ir no tempo dele aqui, mas uma hora ele sai. Desculpa. Pronto. Aí a gente vai ver, a gente vai utilizar o método 5 porquês para encontrar a causa raiz, né? Bom, a gente chegou à conclusão que a causa raiz, no caso, é por falta de funcionários divididos corretamente nas tarefas, né? Que foi o que... Então vamos ler. Vou ler aqui com vocês. Assim, por quê? Tá bom. Porque os iogurtes ficaram mofados? Porque algumas unidades do iogurte no centro de distribuição não estavam totalmente lacradas. Porque as embalagens não estavam totalmente lacradas. Porque a máquina de selagem estava com outra função, assim ocasionando a selagem errada. Porque a máquina não estava na função correta, porque foi feito a selagem de outro produto na mesma máquina, assim necessitando do ajuste para outro produto, ocasionando o esquecimento para ajustar de volta a máquina para as embalagens do iogurte.
Por que foi usada a mesma máquina para dois produtos diferentes? Porque a máquina do outro produto havia quebrado no dia e estava consertando, assim tendo necessidade de usar a mesma máquina para os dois produtos. Por que não foi feita a análise do produto no estado final de selagem? Porque todos os funcionários estavam ocupados em outras tarefas, ou seja, estavam encarregados de outras funções, assim não tendo ninguém para conferir o estado final das embalagens do produto. Através disso, a gente elaborou um fluxograma com as soluções mais viáveis, com as possíveis soluções para o nosso problema. E aí a gente tem algumas soluções. Bom, a gente sabe que o início, né, a causa disso tudo foi o problema no ajuste, o ajuste no problema da selagem do iogurte. Tá. Aí a gente tem como informação aí que os clientes constataram que no momento de consumo viram que os iogurtes de morango estavam mofados. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que fazer é descartar todos os iogurtes mofados dos comércios para que não sejam mais comprados e não tenha mais problemas em relação a chegar ao cliente. Investigar o porquê do problema, que a gente já fez anteriormente. Descobrir o problema e procurar a raiz do problema com o método de 5 porquês. Achar a raiz do problema e tomar as providências para resolvê-lo da forma mais rápida e acessível. Fazendo isso, a gente teve como conclusão, solução, né? A gente teve analisar e testar seladores antes do uso, capacitar e dividir as funções de forma mais eficiente e procurar sempre ter máquinas reservas para não acontecer o que aconteceu antes. É isso, pessoal. Muito obrigada. Vocês foram um ótimo público. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Parabéns. Quem é o time? Quem é o grupo? É a Jéssica, quem mais? E a Vitória. Aí tem a Abigail, só que ela não apresentou. Aí você sabe. Por que ela não apresentou? Não sei, talvez ela esteja sem internet. Tá certo. Então tá bom, Jéssica. Obrigado, tá? Quem é o próximo? O Luiz, eu vou apresentar para ele. Bacana, bacana, bacana. Manda ver então, Yumi. E aí, Maria Clara, tudo bem com você? Maria. Tudo. Linda, maravilhosa. Após não sei quanto tempo. Beleza. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa. A maioria aí fez no Canva, né? Aham. Pô, compartilha comigo, ó. Maior e melhor do que o PowerPoint. E Muito muitas melhor. vezes. Bem melhor. Muito melhor. Canva é vida. Pode começar, gente. Ficou muito limitado as coisinhas dele. Bom dia, gente. A gente Bom vai dia. falar, né, sobre o nosso diagrama, o método 5 porquês e, no final, o fluxograma para tentar resolver esse problema, né, que acho que todo mundo já está cansado de ouvir o problema, mas é sobre as reclamações que nossa empresa recebeu sobre o lote L34657. Meu Deus, meu gato tá subindo no computador. Sobre o lote L34657. Então, a gente recebeu várias reclamações através do atendimento pelo saque. Então, a gente vai tentar utilizar esses métodos para tentar resolver essa situação. Pode passar, slide. Alô, dá de me ouvir? Dá. Sim, Pedro. Tá, ok. Primeiramente, bom dia a todos, né? Tá um pouco baixo, Pedro. Tá baixo? Tá, peraí. baixo. Alô?
Alô? Melhorou muito não, mas Dá pra ouvir, Pedro. Vai lá, manda bala. vai. Tá, beleza. É, primeiramente, primeiramente, nós temos aqui o nosso diagrama, e ele serve mais, mais, mais ou menos para cogitar, o que poderia ter sido a causa do nosso problema, que nesse caso é o lote de iogurte mofado. Já tem uns 3 meses nisso. O problema pode ter sido no maquinário? Pode ter sido. Por causa que, sei lá, vai lá que uma das máquinas ela deu defeito e parou e não fechou direito o bagulho. Pode ter sido isso. Pode ter sido o pessoal que, sei lá, o supervisor estava lá mandando um zap e não viu o trem lá dando errado. Talvez possa ter sido os nossos materiais. Talvez o morango já, tipo, tava podre, sabe? Aí, não. Ou então talvez possa ter sido os nossos métodos, né? Sei lá, talvez o nosso fornecedor vendeu podre o morango para ganhar dinheiro fácil, pilantra, safado. Ou talvez, ou então o problema pode ter sido no nosso local de guardar o lote. Vai lá, talvez. Ou talvez até mesmo nas medidas que, sei lá, sei lá, o cara colocou muito corante, ou sei lá, menos coisa e ficou podre e mofado. Pode ser também, pode passar. Pode passar. Alô, alô, pode passar. Tá. Alô. E aqui a gente tem, né, o método dos 5 porquês, para que a gente possa identificar a causa raiz e, assim, ter uma procedência melhor sobre a situação. Então, por que o iogurte mofou? O primeiro porquê. E a gente chegou à conclusão. Porque os ingredientes usados estavam estragados. Mesmo que estivesse dentro da validade, por uma falha mesmo no pessoal. E segundo porquê? Porque os ingredientes estavam estragados. Porque o local de armazenamento era inadequado. Por que o local de armazenamento era inadequado? Porque houve falha na refrigeração do local de armazenamento. Então, foi uma questão de temperatura ali do maquinário de refrigeração. E por que houve falha na refrigeração? Por causa da falta de supervisão e manutenção dos aparelhos de refrigeração, que é feita pelos funcionários, no caso.
E a causa raiz porque houve falha na supervisão desses aparelhos. Porque havia um número reduzido de funcionários. Então, essa é a causa raiz, porque havia um número reduzido de funcionários por N motivos, por causa de uma troca de turno repentina. Então, no dia havia poucos funcionários do que o habitual. Então, foi meio que uma negligência da supervisão e da manutenção desses aparelhos. Então, mesmo que estivessem dentro da validade, no final, não foi observado que os aparelhos de refrigeração tinham sido feita a manutenção certa neles, o que ocasionou tudo isso e os ingredientes estragassem e assim fossem para o mercado mofado e gerando toda essa situação de reclamações dos clientes nos mercados. E para finalizar, a gente teve que montar, né, um fluxograma com as possíveis soluções para esse problema. E aí tudo começa com o problema, que no caso são as reclamações que recebemos através do saque. E aí desse problema a gente parte imediatamente para tirar o lote de circulação, tirar ele do mercado o mais rápido possível. E aí, logo depois disso, a gente teria que partir para a investigação da causa do mofo. E para poder analisar e investigar essa situação, a gente tem que montar o diagrama de Ishikawa, e aí, pelo diagrama, a gente vai checando todas as probabilidades e fazendo tudo direitinho. E aí a gente encontra a falha no processo e utiliza o método dos 5 porquês para tentar entender por que isso aconteceu. Aí existem duas possíveis soluções para duas respostas, né? Dois sinais, que são a causa do problema foi encontrada. Se não, a gente faz tudo do começo, partindo da investigação da causa do mofo. E se sim, a gente parte para um plano de ação. A gente monta um plano para poder resolver isso, que seria contratar trabalhadores especializados para fazer uma supervisão e uma manutenção, consertar os aparelhos, os refrigeradores. E a gente teria que, sei lá, pôr uma regra, impor alguma coisa dentro da empresa para que isso não se repetisse, para não haver futuras reclamações. E é isso, esse foi o nosso trabalho. Ok. Bacana, obrigado, grupo. Temos mais algum grupo para apresentar hoje? Sim, prof. Ah, legal, Lud. Então vamos lá? Ludmila, você é do grupo do Pedro Lucas? Ah, Ah, tá. Calma aí. Tudo certo aí? Pode ir, então. Bom dia para todo mundo, menos para uns. Estamos aqui com mais um trabalho. Dessa vez o dilema dos 5 porquês. Tá aparecendo aí uma planilhazinha que a Rebeca tá fazendo. Então, basicamente, ele se refere ao porquê fazer isso, né? Que é o questionar, o absorver, o entender, o processar a informação e o questionar de novo. E depois você tem o resultado final. Mas o resultado final ele é apresentado depois da conclusão dos 5 porquês. Eu coloquei ele no finalzinho só para a galera poder entender. Mas basicamente o resultado final ele é depois do questionamento dos 5 porquês. Quando você faz
uma interrogação, quando você faz uma pergunta e você conclui uma resposta, aquela resposta é referente àquela pergunta, mas você vai fazer uma pergunta referente à resposta recebida pela primeira pergunta. É basicamente isso. Pode ir, Rebeca. Porque o Augusto perdeu. Aí eu coloquei aqui uma base de planejamento, motivação, ferramentas, trabalho, equipe, gestão de projetos e métodos. Basicamente, tem que ter planejamento, tem que ter motivação para trabalhar, ferramentas, trabalho em equipe, uma gestão de projetos, tanto quanto a gestão de produção, e o método como essa gestão vai ser aplicada. Porque o Augusto perdeu não é necessariamente nesse slide, tá? Esse aí é só o título. Pode passar, acho que agora é a Ayla. Pode passar de novo aí, Beca. Passa. Passa. Aí. Tá. O fluxograma. Nós convocamos uma reunião para acharmos a solução do problema. Aí depois disso decidimos verificar o armazenamento e informar os comerciantes do problema. Pode passar. Esse era o último slide. Peraí, volta lá naquela parte que aparece o Jacan e o Freezer. Um dos 5 porquês das 3 principais fontes é que, ou principalmente, pode ser acontecido, é a questão de desligar os freezers. Eu estava conversando com meu pai já trabalhou na área por um tempo, e ele disse que era muito comum que, por exemplo, em praias, vendedores de peixe, por exemplo, eles ligassem o freezer achando que iam estar economizando energia. Mas até o freezer voltar a funcionar, o que estaria acontecendo é justamente o contrário. Então, desligando o freezer, ele vai, na verdade, mesmo que não perca o produto, ele vai puxar mais energia até ele voltar ao estado natural dele, entende? Como se fosse um ar-condicionado. O ar-condicionado ele leva um tempo até gelar. O freezer acontece algo semelhante, só que ele puxa mais energia. Outra coisa que acontece também é uma falta de planejamento organizacional. É saber quem é que está olhando o freezer, quem é que está cuidando, é saber se vai ter algum tipo de problema em relação a isso, entende? Pode passar. Sabotagem Agora interna. sobre. Agora é tu, Ludmilla? É. Ainda tô. Agora sobre a sabotagem interna, como podemos ver, os funcionários contratados pela concorrência, né? Sendo assim, os funcionários desgostosos com o trabalho ou contratado pela concorrência de alguma forma contamina o laticínio. Pedro? Oscilação de temperatura. Um Só dos um minutinho, principais. Pedro. Só um minutinho, Pedro. Esse slide anterior, muita gente pode achar assim, mas isso aí é besteira, isso aí não acontece, não. Gente, infelizmente, isso é muito comum, tá? Isso aí não é incomum de jeito nenhum, tá? Principalmente em grandes laticínios que têm feito a diferença, tá? Então, assim, não é anormal acontecer isso. É isso mesmo, Yumi. Beleza, obrigado, Pedro. Desculpa a interrupção. Nada, questão da sabotagem interna. Eu ia até colocar uma imagem do rapper sabotagem, mas eu achei melhor não colocar, não, porque vai dar a entender, né? Igual eu fiz com a questão do freezer, então. Vai lá, deixa. bro. A questão da sabotagem interna, ela principalmente pode ocorrer por 2 motivos. Ou quando o trabalhador está desgostoso, como a Ludmilla citou no exemplo, ou quando ela é contratada por outra empresa para fazer isso. Aconteceu no Pará agora que uma comerciante foi assassinada e era mandando pela rival, entende? Pela concorrência. E isso é mais comum do que parece. Então, essa questão de sabotagem interna, às vezes colocar barato, colocar rato lá dentro, isso é muito comum. Tanto que teve aquela cerveja Belo Horizontina, se eu não me engano, ela descobriu que foi uma sabotagem interna, aquilo ali. Um cara ele colocou uma substância que é usada para refrigerar a cerveja dentro da cerveja, de propósito, porque ele teria sido demitido. E ele disse que ia se vingar. Pode passar. A questão do posto, Luiz, é por causa que, além de estar lucrando, ele não estava fazendo parte da tabela. Pera aí, rapidão. A oscilação de temperatura, ela acontece também porque, às vezes, tem uma oscilação na energia.
Por exemplo, quem tem placa solar ou que tem gerador, algumas empresas têm optado por isso, alguns fornecedores, para evitar que a oscilação ocorra, porque quando a oscilação ocorre, é como eu citei, o freezer ele vai ter todo um processo até ele voltar, e durante esse processo o alimento pode se perder, principalmente alimentos laticínios, que eles duram menos tempo fora da geladeira. Então, essa questão da oscilação de temperatura, ela é muito complexa porque você não sabe exatamente se está acontecendo. Por isso que tem que ter alguém no planejamento utilizando. Aí dentro da oscilação de temperaturas tem 4 tópicos que acabaram sendo apagados. O primeiro, que é o que tem aquela planilhazinha lá subindo, é o controle de temperatura, é saber em qual temperatura está. O segundo é ideias para controle de temperatura. Por exemplo, como eu poderia falar, colocar gelo dentro do freezer, além do negócio, caso o iogurte, caso a temperatura venha a cair, aí o gelo mantém. Calendário de observação, saber se tem alguém observando. E essa pessoa que vai observando, liga com o último pontinho ali, que é o okzinho, né, o dedão para cima, que é aquela pessoa mandar recados para o supervisor dela, se o iogurte está indo bem, se não está indo. E a questão da sabotagem interna, ela entra exatamente aqui nesse segundo de baixo para cima, o calendáriozinho. Porque se existisse alguém com uma sabotagem interna, uma pessoa que estivesse observando ali, ela, o que acontece, professor? A pessoa que estivesse observando saberia se alguém ia lá sabotar. E o outro método disso é que se ocorresse a sabotagem interna, se ocorresse alguma tentativa de trapaça e não fosse relatado, o principal suspeito seria a pessoa que tivesse ficado para olhar. Basicamente isso. Aí tem o fluxograma no último que passa. E na questão do fluxograma, a gente tem aquela que ela falou, né? Que convocar uma reunião para achar uma solução, falar sobre o problema, que seria o iogurte mofado, verificar o armazenamento, informar aos comerciantes o problema, e o problema pode ser resolvido informando, que é o caso do sim, informar os comerciantes sobre o problema. Acho que outro tópicozinho que dava para colocar aí, que eu estou pensando aqui agora, é relatar o que pode ter levado ao problema, que é tudo isso que a gente falou, mas a gente falou como evitar que isso aconteça de novo. Então, todos esses tópicos é evitar uma possível sabotagem, funcionários desgostosos com o trabalho, evitar oscilação na energia, às vezes colocar um produtor de energia ou uma placa solar na empresa se tiver condição. O que eu poderia fazer mais? Evitar desligar o freezer, né? Acho que isso é o principal, e entre outros. Então, isso é algo mais complexo. Isso é algo. O trabalho em si ele foi simples, mas ele teve uma dinâmica por trás que era fazer a gente pensar que poderia ter vários problemas. A gente pode ir além do iogurte. A gente pode pensar também porque algumas carnes estragaram. A gente pode pensar, às vezes, porque está dinheiro sumindo na parte da contabilidade. Por exemplo, uma empresa que tem um contador, o contador tem que ser qualificado, porque se tiver dinheiro sumindo, provavelmente ele vai ser ocupado. Acontece muito desvio de dinheiro, principalmente em empresas grandes, quando não tem uma supervisão adequada na contabilidade, nos recursos financeiros. Questão de estatística sobre os funcionários, questão de funcionário está faltando, desperdício de matéria-prima por meio de funcionário que joga os negócios no lixo. Então, tudo isso engloba a questão dos 5 porquês. A questão é que esse trabalho foi focado no iogurte, mas existem muitas outras coisas que podem ser apresentadas por trás. Era isso o trabalho, professor. Bacana, bacana, bacana. Pessoal, tudo bem com vocês aí? Aqui pelo meu levantamento, todos nós finalizamos, correto? Todos nós apresentamos. Ou ficou alguém que não apresentou? Acho que todo mundo apresentou. Bacana. Então, acho que dá tempo da gente fazer um comentário rápido, tá? Sobre os trabalhos de vocês. De uma forma geral, eu gostei bastante. Deixa eu ver se eu consigo aparecer aqui para vocês. Ótimo. Hoje eu estou disfarçado de piloto. Se vocês verem o helicóptero chegando aí, sou eu. Então... Essa aí foi fraca, professor. Fraquíssima. Essa Nossa foi mais Senhora. fraca que caldo de piaba. Mas vamos lá. Então, olha só, gente. Chegando aqui ao final das apresentações, eu gostei da observação do Pedro Lucas no final, que o trabalho realmente é um trabalho muito simples. Mas ele é um trabalho que ele desperta exatamente o que eu gostaria que foi despertado e que foi dito aqui pelo Pedro Lucas. Ah, professor, mas teve muita gente que foi lá onde você pegou esse case e viu o resultado do case e pode até ter copiado alguma coisa. Tem algum problema? Não tem nenhum problema, tá?
Como assim? Se tivesse problema, eu não tinha colocado o link de onde eu tirei para ficar mais fácil para vocês lá, ué. A fonte, tá? O que eu queria era exatamente o que aconteceu. É que vocês observassem e apresentassem. Vou falar de uma forma geral. A grande maioria, pelo menos do que eu anotei aqui, deixa eu ver aqui, todos tiveram problemas com fluxograma. Como assim, professor? Qual o problema que foi o fluxograma? Alguns faltaram o início e o fim. Como assim o início e o fim? Gente, o fluxograma, ele começa com aquela plaquinha início, tá? Depois daquele losango início lá, é que a coisa começa, tá bom? Perfeito? Uma outra questão teve alguém, eu não me lembro de cabeça aqui, que colocou início e fim. Se não me engano, foi o grupo do Matheus, não tenho muita certeza. Foi, né? Pois é, mas vocês colocaram lá no final um sim e um não em forma de T, lá no final. Preste atenção, vocês estão com o trabalho de vocês fácil aí de aberto? O Matheus vai abrir. Tá, é só para... É bacana, para mim poder mostrar direitinho. Tá, deixa eu pegar ele aqui. Compartilhar a tela. Esse aqui, né? Quando aparecer aqui, eu digo que sim. Ah, agora. Aqui, garoto! Joga a tela inteira aí para nós. Ó, vocês estão vendo na parte de baixo dele aí, ó, o sim e o não? Esse aqui? Exatamente aí. Tá? Olha só. Não pode? Não pode. Ele tem que sair de uma das abas aqui do losangozinho, ó. Entendeu? Ele tem que sair do losango. A gente poderia colocar na diagonal assim? Não. O que vocês poderiam era ter colocado, por exemplo... Jogar para o outro lado. Esse sim embaixo, ter feito assim, ó. Olha meu dedo, ó. Desceu, puxou, subiu e foi para lá. Sem problema. Entendeu? Ou ter baixado mais ele e colocado o sim saindo por baixo ali. Entendeu? Eu poderia ter colocado, tipo assim, uma retinha pro sim assim e outra pro não, fazendo isso aqui. Então. Poderia, mas ele não pode sair do mesmo ponto do losango, tá? O sim e o não pode sair do mesmo lugar. Entendi. Resumindo, em outras palavras, é isso. Tá? Então, assim, ó. Deixa aí, por favor. Tá. Passa o seu mouse aí no início para mim. Ó, isso aqui foi o que eu falei, tá? Isso aqui e o fim. Isso aqui é o importante. Ah, mas parece besteira. Parece besteira, não. É sério isso, tá, gente? Isso é bacana de se ver e é importante a gente manter isso sempre em mãos. Bacana? Bom, pode fechar sua tela aí. O da Yumi e do Gabriel e da Bia. Opa! Ó, o fluxograma também de vocês ficou sem início e sem fim, né? E vocês colocaram lá a falta de funcionários. Não, não é a falta de funcionários. Tá? São funcionários insuficientes naquele departamento. Tá? Só observação. Ah, mas pode funcionar e não ter a diferença? Não, isso não pesou. O que pesou foi o fluxograma. Tá certo? Tá bom. Yasmin, os 5 porquês foi colocado em paralelo, tá? E o fluxograma também não cumpriu uma sequência correta. Beleza? A Giovana, vocês conseguiram fazer em 3 porquês no seu pensamento, no pensamento de vocês. Mas mais 2 porquês vocês teriam colocado de uma forma mais clara, tá? Chegariam ao ponto final com muita precisão, tá? E da mesma forma que foi colocado, de forma não entendível,
que ficou os 3 porquês e sem o fluxograma. Beleza? Bruno, Yasmin, Guilherme. Os 5 porquês, que foram 4. Ismael, professor. É Ismael, perdão, é isso mesmo. Desculpa. Ó, os 5 porquês, que na verdade foram 4, ele não finalizou o questionamento, né? E uma coisa, gente, que a gente falou lá na aula dos 5 porquês, os 5 porquês, os 5, na verdade, é uma média, tá? Ele pode ser 6, 7, 8, até você achar a verdadeira causa do problema. Tá certo? Então, assim, alguns colocaram 3 e conseguiram chegar, outros colocaram 5 e não conseguiram chegar. Outros forçaram para chegar no 5, mas é isso, tá? Ó, podendo continuar, foi 4 que podia continuar, né? Como foi explicado, mas não foi colocado no relatório, tá? O fluxograma também está equivocado. Abigail, Vitória e Jéssica. 5 porquês também não está da forma correta e o fluxograma também está errado. Gente, desculpa. Eu estou fazendo essa apresentação, estou falando assim, eu não quero que ninguém fique chateado, não, tá? Aqui é o lugar de todo mundo acertar e todo mundo errar. Beleza? Ninguém sabe tudo aqui, inclusive eu. Beleza? Tá, não passou nenhum mesmo, não, Matheus. Tá todo mundo na minha lista. Aí, beleza. Ó, Maria Clara, Luiz Fernando, Pedro Luiz. O fluxograma de vocês também tá errado, tá? E algumas colocações de vocês eu não consegui entender bem. Tá? Por isso, gente, olha só. Eu pedi para que vocês mandassem para mim o link do quem fez no Canva, para mim poder dar uma olhada certinho, tá? Para ver se de repente, às vezes, foi falta de explicação melhor na hora da apresentação, né? Então, assim, eu vendo, talvez a gente consegue aprender melhor. E aí, na verdade, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando o professor começa a falar demais sobre determinada coisa, todo mundo errou isso, todo mundo errou aquilo, a culpa, você sabe de quem é? Do professor. É isso mesmo. Tá? Por que a culpa é do professor? É porque não conseguiu passar direito para vocês não conseguiram entender. Se vocês tivessem conseguido entender da forma correta, teria feito da forma correta, né? Então, assim, a gente está fazendo, e eu tenho um grande amigo que ele fala assim, ó, coloca amor nas minhas palavras, tá? Tipo assim, eu vou te bater, mas é com coração. Brincadeira, gente. Ó, o Zé, Maria Eduarda e Italo. 5 porquês de forma inadequada e o fluxograma também errado. Ludmila, Ávila e Pedro Lucas. 5 porquês também. É Raila, professor. Raila. Ah, desculpa. É Ayla, professor. Ayla, na verdade. Sem A, sem H. Perdão. Ayla. Perdão. É porque eu vou mostrar para vocês aqui como é que tá no meu aqui. Vocês vão ver. E o óculos também já tá ficando fraco. É a idade, gente. Ó, os 5 porquês também de forma inadequada e o fluxograma também errado. A nota, professor, como é que vai ficar a nota? As notas eu vou colocar lá assim que eu passar o olho nas apresentações. Tá bom? Então aí, Pedro Lucas, se você quiser fazer a alteração e colocar na ordem correta lá a sua apresentação, colocar o fluxograma lá por último, ainda dá tempo, tá? Só para ficar entendível quando eu for ver aqui. Ah, e alguém mais pode mexer? Gente, vocês podem mexer, mas eu já vi aqui, tá? Vocês conseguiram entender o que eu quis explicar para vocês aí, o que eu passei sobre os trabalhos? Sim, todo mundo errou tudo, ninguém acertou nada. Mais ou menos isso.
Tô brincando. Tudo que a gente quis entender é que o senhor ficou chateado com a gente, porque a gente não te deu bombom no dia do Exatamente. Pô, dia dos professores amanhã, gente. Bacana. Gente, sem problemas. Foi bacana. Vocês, vou ser bem sincero com vocês. Vocês me surpreenderam. Eu gostei da apresentação. Eu gostei do empenho. Eu gostei de que ninguém ficou empurrando com a barriga. Eu gostei que vocês venceram o nervosismo e abriram a câmera e falaram, tá? Gostei até do chilique de alguns. Isso é pureza, isso é massa. Tá? Não, se eu não tivesse gostado, eu não tinha falado nada. Eu tinha simplesmente colocado a nota lá e pronto, irmão. Detonava e de boa. Entendeu? Professor. Fala, Pedrão. Eu te mandei lá o link do Canva, por causa que eu não estava conseguindo acessar ele em PDF, que eu te falei que deu aquele problema. Pois é. Aquele link lá conta? Aquele link conta como envio? Conta. Ô, gente, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem não conseguiu enviar lá pelo Moodle e fez a apresentação e me mandou o link do Canva aqui, se por acaso tiver feito no Canva, não tem nenhum problema, tá? Tá valendo. Beleza? Enviei, foi tudo. Enviei no Moodle, enviei o link de PDF. Sem problema, melhor ainda. Melhor ainda. Uma outra coisa que eu gostei demais foi vocês não se ateram somente ao caso em si. Vocês pesquisaram com pessoas, gente. Vocês buscaram alguém e falaram, como é que acontece nessa parada aqui, né? Foram falar com Toledo, Pedro Lucas falou com o pai dele, tem certeza que outras pessoas perguntaram também a outros aí, sabe? Isso é interessante, gente. E sem falar a questão da observação, tá? Vocês já perceberam que os 5 porquês você consegue colocar ele dentro da sua casa? Tá. Pois é, Yumi, ninguém sabe tudo. Se você tivesse perguntado para mim também, eu não saberia. Vergonha nada. Vergonha por quê? As coisas mal feitas na faculdade, que vergonha. Não, senhora. Não, senhora. Deixa eu te falar uma coisa. Esse caso, por exemplo, esse estudo de caso, a pessoa não tem que saber porque é que uma coisa mofa. Se ele tivesse feito biologia ou bioquímica, eu vou falar que aí sim teria um problema. Não, professor, eu tô falando, tipo, os diagramas. Ele falou que ele não viu isso na faculdade. Tá vendo? Como é que vocês estão à Mas frente o plano de negócio que a gente tá fazendo empreendedorismo, ele me ajudou a fazer. Quer dizer que alguma coisa ele aprendeu na faculdade. Tá vendo? Vocês estão fazendo o plano de negócio com quem? Rui. Com o Rui? Rui Batista. Massa. Preciso conhecê-lo. Beleza. Pode conhecer. Ele vai mandar o senhor comer uns negócios meio doidos lá, mas não tem problema não, é normal. Ele vai mandar fazer o quê? Comer uns negócios meio doidos lá, umas comidas dele lá. Ah, tá. Ele e a Carol. Não pode falsas acusações, e o professor? Ô, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês não vão falar mal da Carol, não, porque a Carol agora ela é minha pupila fora daqui também, tá? Nós estamos no grupo de trabalho junto aí, nós vamos arrebentar. Não estou falando mal, não, professor. Eu sei. É elogio, professor, é elogio. É elogio que eles comem as comidas que ninguém come, isso é dom. É dom de Deus, isso aí. Eu não vou nem contar para vocês o que eu ando comendo, então vocês vão falar assim, são 3 loucos. Mas beleza, vamos lá. Gente, espero que vocês tenham entendido, tá? Ninguém ficou com nota ruim comigo, todo mundo ficou com nota boa. Beleza? Deu 10 para todo mundo, professor? Coisa boa. Não, 15. Vocês merecem mais do que 10. Não precisa nem ir ter aula bimestre que vem, então, não. Não, todo mundo já passou. Fechou. Opa, tô brincando. Amém. Se tirar 0, já foi. Tá, mas aí o problema é assim, ficar longe de vocês, né? Ficar longe de vocês semestre que vem vai cortar meu coração. Tem problema não, a gente junta pra assistir filme. Churras. Você é muito folgadinha hoje. Tem piscina na casa do senhor. Churras na beira da piscina. Eu tô aproveitando a situação, gente. Churras na beira da piscina, tá? O que é que aconteceu com essa garota que ela tá tão engraçadinha assim hoje, hein?
tô de bom humor. Depois eu não falo na aula, vocês reclamam. Não, de jeito nenhum. Se o Max conhecesse a gente no presencial, ele ia enlouquecer. Ah, por isso é que eu tô doido pra gente fazer alguma coisa logo, hein? Pois é, bora. Na sala a gente era quietinho demais, professor. O Matheus era... Nossa Senhora. Tudo sentado. Eu não enchi o saco da Yumi, professor. Menino, Nunca nossa enchi. Senhora. Só de olhar pra cara dele dá raiva. Beleza. Ô, gente, então tá bom. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Obrigado por tudo, tá? A gente vai se vendo aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, professor. Bom feriado amanhã, Ô, né? pessoal, deixa eu lembrar vocês, ó. A Rebeca colocou lá no grupo uma pesquisa, dela. um formulário. Quem não preencheu ainda, preenche lá, beleza? Uhum. Eu tô, inclusive, ela saiu, mas vou mandar para ela no privado se eu posso passar para pessoas fora do instituto. Eu vou passar em alguns grupos que eu tenho. Bom beleza? demais. Então, valeu, gente. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, prof.